Mas há um avanço da fé reformada, e a fé reformada está crescendo muito, mas eu temo dizer, né, eu lamento dizer que há um crescimento prejudicial em alguns aspectos. É lógico que muitos estão crescendo de maneira positiva, mas boa parte dos neo-reformados, vamos assim dizer, esses estão abraçando parte da fé reformada sem considerá-la como um todo. E o que tem acontecido com os reformadores, ou com os reformadores, não, com os reformados modernos? Eles têm transitado de um extremo para o outro. Deixa eu me explicar o que eu estou tentando dizer. Os que estão abraçando a fé reformada hoje, geralmente, são pessoas que vêm do meio neopentecostal, vêm desse meio. Ali eles viveram sua vida inteira, suas práticas, eram pessoas até que zelosas, sinceramente erradas, mas estavam ali, viveram suas práticas, e de repente, assisti um sermão do Paul Washer, né, impactante lá, impactou muito gente, e de repente ele começa a estudar, e ele descobre a fé reformada. Então ele era alguém que havia sido picado por serpentes, os seus falsos mestres, os seus falsos ensinadores, seus falsos pastores, e agora ele tem medo da minhoca, né? Ele foi picado por serpente e começa a ter medo da minhoca. E o que ele faz? Ele vai lá para o outro extremo. Ele sai de um extremo e vai para o outro. Deixa ele dar exemplos. Ele, quando era desse meio, quando estava ali equivocado, afundado em heresias, o que ele fazia? Ele era alguém que frequentava todos os cultos. Tinha 10 cultos na semana, ele estava em 10 cultos na semana, com as suas motivações totalmente equivocadas. Ia lá por motivações equivocadas. Então, talvez uma justiça infusa caberia muito bem nesse momento. Mas ele ia. Taifu está chegando. Não quero nem saber, vou para o culto. Perdi um olho ontem. Não vou. Ele vai, por quê? Por razões místicas, por razões equivocadas, mas ele está lá presente. Aí, de repente, ele vem para a fé reformada. Conheceu aí o pastor Ângelo pregando no YouTube, e abraçou a fé reformada. Aí o que ele faz? Ele sai desse extremo e vai para esse extremo aqui. Agora, qualquer coisa é motivo para não ir no culto. Tem trabalho? Que tinha trabalho. O irmão lá está gripado, não quero pegar gripe, não vou para a igreja. E por razões assim secundárias, ele marca um churrasco no dia do culto, ele vai para a praia no dia do culto, hoje ele já não se importa mais, ou seja, ele transitou de um extremo para um outro, está equivocado. Outro exemplo, a pessoa, na igreja ela era assim, muito fervorosa, né? Ela pulava, gritava, dava cambalhota no chão. Tá sinceramente errado, né? Tá fazendo, mas tá errado. Também ela fazia, ela tinha assim aquela paixão, ela cantava, pulava, tal. De repente ela vai para a fé reformada. Ela sai de extremo e agora fica com medo de tudo isso. Aí na hora do louvor, cantar, eu não canta. Bater palma, então, tem igrejas que até colocam 2 campainhas na porta para nem o carteiro bater palma, né? Para ele enxergar. Não pode bater palma. Acaba indo para um outro extremo. Nós não podemos ir para os extremos. Os extremos sempre são perigosos. Quer ver um outro exemplo aqui, bem triste esse aqui? O cidadão, ele estava numa igreja assim, e ele foi ensinado que ele tinha que dar o dízimo, porque senão o devorador ia acabar com toda a horta dele, né? Você tem que dar os 10%, senão o devorador vai vir, olha os gafanhotos, tal, tinha até os nomes dos gafanhotos, tal, cada gafanhoto tem a sua função, tal, tem alguns balanços na cabeça, acho que vocês já viveram isso um dia, né? E ele estava lá, e passou 30 anos nesse meio, e esses 30 anos deixando de comer, mas estava lá, porque eu vou brigar com o devorador, não sou louco, com motivação errada, outros com motivação de comprar a ajuda de Deus, a justiça infusa aqui de novo, ó, tentando comprar a ajuda de Deus, mas está lá contribuindo, sustentando falsos mestres. Aí ele vai para a fé reformada. Aí ele estuda lá, vê um vídeo de algum reverendo aí e tal, e o reverendo explica para ele a questão de Malaquias lá, que não é bem assim, que o cristão contribui assim, com generosidade e tal, e até mesmo passa dos 10%. Mas adivinha o que ele faz? Ele pensa o seguinte, vê se é esse o pensamento. Ok, puxa, eu estava fazendo isso a minha vida inteira. Agora que eu entendi a real motivação, agora eu vou dar até mais.
Agora eu vou contribuir mais, porque eu sustentei falsos mestres a vida inteira. Agora que eu estou na fé reformada, eu vou me empenhar e contribuir para missões e contribuir para sustento da obra aqui, porque essa fé precisa se expandir. É assim que as pessoas pensam? Não, elas vão para o outro extremo. Eu estou falando da minha igreja, tá? Não conheço ninguém aqui, não. Lá é assim. Aí você tem uma igreja reformada, que tem a doutrina reformada, que leva a sério, mas que não tem condições de sustentar dignamente o seu obreiro. É o outro extremo. Ao invés dele usar as verdades e falar, puxa, agora que eu aprendi, agora que eu tenho razões para fazer, eu fiz tudo errado, agora sim que eu tenho razões para louvar a Deus no culto com o meu coração, agora que eu tenho razões para contribuir na obra do Senhor, até mesmo mais com aquilo que eu dava. Mas não, opostos. E isso tem acontecido em vários aspectos da fé reformada, dos novos reformados. E o que falar de missões? Missões também. Outro extremo. Antes, a pessoa participava de conferências missionárias, contribuía, dava um alto valor, se esforçava, fazia campanhas, vendia salgado, pastel. Eu sou dessa época, eu não sei se vocês são dessa época. Mas as pessoas vendiam salgado, vendiam até um rins até para mandar para as missões. Não beba Coca-Cola, invista em missões. Era assim que dizia, né? Eu digo, não beba Coca-Cola mesmo assim. Mas havia assim aquele desejo, né? As igrejas, principalmente de linha arminiana, elas tendem a ser mais evangelísticas porque elas acreditam que depende deles também e tal. E eles fazem, você estava lá no meio fazendo, se preocupando com isso, contribuindo, orando por missões. De repente, você vira reformado. Você aprende que a eleição é incondicional. Ou seja, não depende da condição. Você sabe que no final das contas Deus vai atrair de forma incondicional os seus. Aí você cruza os braços e vai lá para o outro extremo. Deus que faça a sua obra. Essa obra não é minha, é dele. Não tem nada a ver com isso, o Senhor que... Mas se esquece de que o Senhor nos coloca para participar disso. Então a prática missiológica da fé reformada hoje, ela se encontra na sua boa parte, sem querer sem generalizar, ela se encontra lá no outro extremo.